Pessoal, eu vou falar um pouco sobre a segunda parte da aula de reprodução assistida, envolvendo a quarta semana, que é um tema que me é muito caro, que é a chamada doação temporária do útero ou gestação de substituição. O que eu quero que vocês observem é que o Brasil trata dessa matéria na Resolução 2168. Tem um capítulo próprio dizendo quem pode atuar como gestante de substituição. E o que é a gestação de substituição? É um negócio jurídico celebrado com uma mulher, autorizado pela resolução, em que essa mulher gestará um filho em nome de outrem. Essa gestação será através de doação de material genético homólogo ou heterólogo. Inúmeras questões poderão surgir deste fenômeno. O que eu chamo a atenção de vocês é o seguinte: o Brasil restringe ao núcleo familiar, ou seja, parentes até quarto grau, quem pode ser a gestante de substituição. Outras pessoas precisam de autorização do Conselho Federal ou do Conselho Regional de Medicina. Obviamente que este contrato, esse negócio jurídico não pode ter caráter lucrativo ou comercial, e quem participar desse contrato tem que anuir, celebrar um termo de consentimento, justamente para deixar extremamente claro quem são os partícipes e quais são as suas funções dentro deste contrato. Algumas questões que poderão surgir deste contrato, questionamentos muito frequentes quando a gente explora essa matéria. Mas o que significa esse caráter lucrativo? O caráter lucrativo, neste caso, seria uma contraprestação pela gestação, uma contraprestação pecuniária. Aqui, o nome justamente tem esse nome utilizado pela doutrina de doação, porque não se exige contraprestação. Isso não significa que os contratantes da gestação de substituição não possam, eventualmente, doar, praticar dádivas em gratidão por parte dessa gestação de substituição. Isso não significa remuneração. Também uma polêmica que eu participei, uma discussão, é se a gestante teria direito a alimentos gravídicos enquanto grávida. Ora, é dever dos contratantes prestar toda e qualquer assistência à gestante. Então, considerando que os alimentos gravídicos seriam, vamos dizer assim, o mínimo necessário à sobrevivência, a levar a gestação a cabo de maneira saudável, digna e sem intercorrências, eu não veria problema na legislação brasileira que isso ocorresse, não é? Agora, o termo de consentimento é de grande relevância porque ele certifica, e a clínica envolvida nessa gestação, ela tem uma participação relevante porque ela certifica e dá juridicidade a esse fenômeno de gestação de substituição. Qualquer ato clandestino que fuja dessa formalidade exigida pela resolução não é reconhecida pelo direito. E hoje, vocês lerão nas explicações dadas pelo slide, hoje o registro da gestação de substituição ele está extremamente facilitado. Antigamente, especialmente por conta da lei
da declaração de nascido vivo, que era uma maneira do Estado brasileiro ter o controle de quem nascia no território brasileiro. Apesar desta legislação em que obrigatoriamente era lançado o nome da mãe no nome da gestante, isso poderia causar uma confusão na gestação de substituição, mas isso o Conselho Nacional de Justiça, pelo provimento 52, ele de certa maneira corrigiu eventual questionamentos a respeito da declaração de nascido vivo. Apesar da declaração de nascido vivo, um documento emanado pela maternidade, pela eventual hospital ou maternidade, sai em nome da gestante, como aquela que pariu a criança, isto não gerará obrigatoriamente uma certidão de nascimento em nome da gestante. Se os contratantes irem até o cartório e levarem o termo de consentimento assinado pela clínica diretamente no cartório, a criança já pode ser registrada diretamente no nome dos contratantes. Isso facilitou demais. Antigamente, por conta dessa lei de declaração de nascido vivo, a criança era lançada no nome da gestante e depois, através de um mecanismo judicial, se alterava o nome, se alterava a certidão de nascimento. Isso gerava um impasse desnecessário e desmotivador daqueles que contratavam a gestação de substituição. Há outros assuntos sobre esse tema, há outras questões, por exemplo, o direito da personalidade da gestante deve ser respeitado? Sempre, é um preceito constitucional. Imaginemos que no Brasil, como acontece em Portugal, se autorizasse o aborto, a gestante, dentro dos 3 meses, vamos imaginar, ela poderia abortar, mesmo sendo contratada por uma gestação de substituição? Em tese, sim, é direito da personalidade dela. Isso não acontece no Brasil porque ainda nós não alteramos o Código Penal a respeito do tema, mas em Portugal gera polêmica esse assunto. Então, em tese, ele poderia abortar. Isso não significa que ela não possa ser responsabilizada por quebras de expectativas dos contratantes. Lembrando que lá em Portugal, qualquer pessoa pode ser gestante de substituição, o que não acontece no Brasil em regra. Em regra, no Brasil, isto se dá apenas em pessoas da família, mais difícil. Aliás, essa é uma questão curiosa. Por que o Brasil optou, ou a resolução optou por essa forma, não é? Por que limitou subjetivamente quem poderia ser gestante? Isto, segundo os idealizadores da resolução, evitaria reivindicação. Já há laços afetivos entre a família, então é mais difícil que a gestante reivindique a maternidade daquele que ela está gerando. É mais difícil. Aliás, todos os filmes que a gente assiste, séries que a gente assiste de gestação de substituição, envolve um pedido de reivindicação da gestante, não é? Agora, e as outras pessoas fora da família? Isto, como é que funciona? Outra coisa, outra discussão que tem no Brasil, por que não ampliar subjetivamente a gestação? Culturalmente, o Brasil não vê, sem prova de ligação afetiva, não vê a necessidade desta generalização. Outros países que admitem, por exemplo, países do leste europeu ou alguns estados dos Estados Unidos que admitem a remuneração da gestante, não é? Por parte deste fenômeno da gestação de substituição, como há uma contraprestação pecuniária e um termo de consentimento, não haveria problema. Lembrando que
quando a legislação estrangeira amplia quem pode ser gestante, ela não admite que a gestante use o material genético dela, não é? E no Brasil, a gestante pode fornecer também o material genético? Imaginemos que uma irmã ofereça a um irmão casado com outro homem, ofereça para ser gestante de substituição para aquele casal. Essa irmã pode doar o material genético? Em tese, sim, não é? Aliás, essa criança que vai nascer, ela tem tudo, uma grande proximidade a uma gestação natural, porque ela vai ter o material genético de um dos membros do casal, homoafetivo, né? Podendo usar o material genético do outro, não é? Então, isso é muito comum. Quando há restrição a membros da família para esse fenômeno, não há problemas, não há contestações em relação ao uso do material genético. Mas e quando há extensão para terceiros? Considerando esse problema da reivindicação por parte da gestante, as legislações costumam não admitir o uso do material genético, como acontece em Portugal. Eu vou disponibilizar para vocês o meu texto, o meu livro, não é? Que é a versão eletrônica da minha tese de pós-doutoramento, em que eu faço essas reflexões e a comparação da legislação brasileira com a legislação estrangeira, especialmente a legislação de Portugal. Tá certo? Então são esses os temas que eu gostariam que vocês explorassem nesta quarta semana, ok? Um grande abraço a todos, espero que vocês estejam bem.